Saudações, camuflados, amigos, todo mundo aqui da IndigoCon. Hoje eu tô com a Fernanda Bulara e eu posso dizer que, assim, eu tô numa seleção de Pokémon e League of Legends. Porque essa pessoa, essa mulher é incrível. Eu sou um camaleão, mas ela é a camaleoa da voz. Ela tem o dom de ir para uma personagem doce, até para uma personagem como a Jinx, que é a doida do rolê, né? Fernanda, prazer, seja bem-vinda. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a Dawn hoje e também Pokémon em sua carreira como dubladora. Tá bom, muito prazer, muito obrigada. Primeiro, muito obrigada mesmo pelo convite, está sendo muito legal participar aqui com vocês. E obrigada por todos os elogios. Olha, eu quero começar perguntando um pouquinho da sua carreira de dublagem mesmo, Tá. né? Há quanto tempo você dubla e os papéis? Eu citei a Jinx aqui, mas você tem uma lista vasta aí, né, de personagens que você já fez. Conta um pouquinho pra gente. É bastante tempo, né, então tem muita coisa. Uhum, Então, assim, eu tô com 36 anos agora e eu comecei a dublar, eu tinha 6, então eu tenho 30 anos de dublagem. Eu comecei a dublar, assim, pequenininha, naquela época não tinha criança que dublava criança. E o estúdio de dublagem, minha mãe era secretária do estúdio de dublagem. E ele abriu uma escolinha de dublagem para crianças, porque os clientes estavam exigindo criança dublando criança, porque normalmente era feito por adulto, né? uhum, E aí, uma galera foi, um monte de criança, tinha que fazer criança aprender a dublar, precisava, os clientes estavam exigindo. E minha mãe me levou também para fazer uhum. essa escolinha, né. E foi assim, a gente passou alguns meses, assim, não tinha uma pressão para fazer a criança gravar, nem nada disso, era para ser super de boa, super tranquila no tempo da criança. E acho que durou alguns meses, mais ou menos. Era uma diretora de dublagem, né, que era a nossa professora. Aí a garotada foi tudo desistindo, desistindo. Só sei que quando acabou o curso, menina na minha idade só tinha eu, não tinha mais ninguém, só eu pequenininha assim. E aí, é muito legal isso. Aí a diretora pediu para minha mãe se podia, porque minha mãe não podia largar o emprego para me levar para os outros estúdios, para me apresentar. E aí ela falou: "Pô, eu acho que ela tá indo bem, eu acho que dá sim para começar a gravar, eu quero levar ela, tal". E aí ela me levava, me metia lá no busão e a gente ia conhecer outros estúdios, outros diretores de dublagem. Era muito legal. E aí foi assim que foi espalhando, aí fazendo um teste aqui, uma coisa ali. E aí desde então nunca mais, assim, nunca mais parei mesmo. E por, né, só ter eu de menina daquele tamanho, eu dublava muito, muito, assim, bastante. Eu já comecei dublando bastante, todo dia, o tempo inteiro, tudo que era papel. E aí com isso eu também, pô, né, se não sabia, eu fui aprendendo na marra, porque ou fazia, né. E aí fui crescendo nesse meio, conhecendo tudo e até então é meio que uma brincadeira, né, você criança não Sim, entende sim. direito, mas é muito legal, porque aí você vai se dando conta de que você já tem uma profissão, que é uma profissão, e vai investindo, vai atrás, aí tirei meu DRT, tudo isso, né, quando eu fui crescendo, e já desde os meus 20 anos também sou diretora de dublagem, Legal. então hoje tô aí até hoje gravando todo dia, graças a Deus, tenho trabalho sempre. Cada dia é o que você falou, é tanta coisa diferente, coisas assim, muito loucas, coisas meu, é desenho, é série, é filme, é bem legal, é uma profissão muito legal, Uhum. continuo dirigindo, dublando. Legal, legal. E algum papel, assim, te marcou desde então, antes da gente começar pra Dawn? Porque, como eu falei, né, você dublou bastante, eu percebi que você dubla bastante anime, começou a dublar agora bastante jogos também, né, não só com a Jinx, mas É. outros personagens também, tá em alta esse lance de jogos, mas tem É, um... tá, o mundo do game tá explodindo aí agora na dublagem, né, porque a gente não tinha muito game dublado. E Uhum, aí agora tudo tá sendo dublado, então agora vem uma onda, assim, né, de games, um atrás sim, do outro. sim, sim. E algum personagem, assim, que você mais gostou de trabalhar, ou que você tem Tem uma personagem que eu não sei se você vai lembrar, mas, assim, é Hum. um carinho especial que eu tenho, porque eu joguei muito Ragnarok Online, e eles fizeram uma temporada só daquele jogo, deram um Sim, anime, você fez, acho que a Maia, a que Maia. era uma mercadora Isso maravilhosa, a mesmo. historinha dela era muito linda, e não tem como não lembrar da sua voz, Ela é né, muito porque eu fofa. assisti tudo em português, e foi Uhum. muito, muito, muito legal. Então, assim, Não, eu lembro sim, eu tenho eu essa lembro. lembrança da Maia, assim, Ela lógico, era da sua loirinha, voz. não é? É uma loirinha, bem É, pequenininha. então, é Maia, eu lembro sim. É que, claro, é impossível lembrar de tudo, mas eu lembro, porque teve uma época que a gente meu, anime também quando ia estrear o canal da Animax, e um pouco antes disso, teve, assim, uns anos da gente gravar muito, 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 muita coisa, muita coisa. Agora faz de um tempo pra cá que a gente tá com menos anime, mas tá chegando, porque antes Uhum.
por causa desses canais e tudo, tinha muita coisa. Mas assim, eu dublo todo dia muita coisa, e também me perguntam o que que eu prefiro, que é difícil escolher, mas dentre tudo isso, né, que nem do mundo dos games, pô, tem a Jinx, tem a Lara Croft, filmes, né, sei lá, ultimamente de cinema, que aliás tá fazendo acho que 2 anos agora já da Capitã Marvel, Sim, teve também a Capitã Marvel. já faz nem parece que faz tudo isso, né, já faz Uhum, 2 anos, ainda me marcaram esses dias no Instagram, mas é muita coisa todo dia, e tem desenhos, tem coisas que são especiais, e eu sempre falo isso, que acabam se tornando mais especiais pra gente, mas por uhum, causa do carinho dos fãs, né, que quando sim, a gente tá gravando, a gente não tem ideia do que vai se tornar, né. E é sim. muito legal receber mensagem, as pessoas elogiando, agradecendo, e isso é muito fofinho, então, acaba tornando o trabalho bem mais especial, né. Com certeza. Antes da gente partir para Down, Tá. eu queria saber um pouquinho das suas referências como dubladora. Você disse que começou bem pequenininha, né? Uhum. Então já foi uma coisa que quase nasceu, ou nasceu com você, né? Só que nesse desenvolver, assim, da dublagem, você tem alguma referência? Pode ser mesmo uma outra dubladora, um outro dublador, uma atriz, alguém que te, não sei, te influencia muito. Olha, eu cresci exatamente assim, eu cresci mesmo, era pequenininha, a gente fala que é como se fosse uma grande família, né, porque É você verdade. às vezes acaba passando mais tempo em estúdio com os colegas de trabalho do que em casa com a sua própria família. Uhum, E tem pessoas que a gente tem mais amizade, leva essa amizade pra dentro de casa, e uma dessas pessoas é a Rosinha, a Rosa Baroli. legal. Ela, por exemplo, então, assim, desde pequena, são pessoas que a gente vê e admira, né, que trabalham, batalham aí pela categoria, e exemplo de profissional, exemplo de pessoas. E ela é uma que frequenta a minha casa, que virou, Show. sabe, da família mesmo. Mas tem muita gente, tem dos mais antigos, assim, principalmente, eu falo: "Ah, eu sou dessa era aí, né". Eu era criança, todos eles já eram adultos, hoje eu já sou mulher, eles estão aí mais velhos e estão aí, estão ralando, estão trabalhando. Todo esse pessoal da velha guarda, Uhum, pra mim é exemplo, assim, de tudo, né, show. de profissionalismo em todos os sentidos, aí de correr atrás, de batalhar pela categoria, de ir atrás do que é certo, e também de exemplo de trabalho dentro do estúdio mesmo, né, como Uhum. ator mesmo. Legal, legal. Bom, eu tô bem curioso, porque agora a gente vai começar a entrar nesse meio do Uhum. Pokémon. Só que antes de chegar na Down, você já Hum. fez outros papéis em Pokémon, né? Você já teve ali umas experiências bem lá atrás com Já. Pokémon, né? Conta um pouquinho pra gente até chegar na Down e como esses papéis Ah. caíram assim pra você fazer. Se não me engano, aí você pode me corrigir se eu estiver errado, que eu posso também estar esquecendo alguma coisa. De boa. Eu acho que eu já fiz 2 papéis, pelo menos 2 que sempre os fãs me lembram e que foram um pouco mais marcantes. Na verdade eu fiz mais, com certeza eu fiz mais, mas assim, 2 maiores. O primeiro de todos foi a Sabrina, Foi. que ela era dona do Do psíquico, do ginásio. É. Cadabra, era Cadabra ou Isso. Abra, É, ela tinha um Abra e ou evoluiu pra Kadabra. isso. E essa foi um do acho que foi ela deve ter sido a primeira participação maior, assim, que eu fiz. Sim. E era meio de terror, né, era meio sombrio, assim. Isso É o faz quantos episódio que mais anos? me deixa medonho, assim. Então, isso tá fazendo quantos anos? Se Pokémon tá fazendo 25, deve ter mais Foi, ou eu menos acho que isso, uns né. 24 anos atrás. É, então, tipo, eu lembro porque então, aí eu tinha o quê? Uns 12, porque eu lembro que eu era nova, eu falava: "Cara, gente, meu bagulho dá medo, né". Nossa, aquele chapeuzinho dela baixado, assim, aquela cara Sim, a era bonequinha, a né, era um bonequinha, ela andava com a bonequinha, ela transformava todos eles em bonequinhos, né, que ficava dentro daquela aham, casinha. era uma loucura. Era. Era bem sombrio, assim, mas eu acho que foi o maior que eu fiz, acho que foi o primeiro. Aí eu lembro que depois também, tinha uma, não sei se era líder de ginásio, que chamava Marina, não Hum. lembro, que ela tinha Pokémon aquático, mas não Ah, lembro eu exatamente em que lembro dela, fase. eu lembro dela, legal. E ela também fez a Whitney, se eu não me engano, né, Qual que que era o foi uma Whitney? líder de ginásio do tipo normal em judô. Mas não era, tipo, ela não era criancinha, já era mais adolescente? Ela era meio adolescentezinha, assim. É, porque eu lembro de também ter tido um papel que não era, tipo, criancinha, no caso, como a Dawn, ser um Aham. pouquinho mais velha, assim. Uhum. Tem mais algum que você lembra ou tenha achado em algum lugar? Então, assim, antes da Dawn, eu acho que teve Hum, essas. Se eu não me engano, é. teve a irmã da Jasmine,
que eu acho que você também fez, que ela ilustrava um Onix, assim, que ela ficava limpando o Onix. Eu não lembro, se eu não me engano, foi você que dublou também. E depois da Pode Dawn, ter sido. você teve também outras experiências com Pokémon também, né? Ah, eu juro que eu não lembro. Eu dublei depois também, da Dawn? Eu acho que você dublou, mas não personagens Não tão grande, regulares. alguma pontinha, alguma Alguma coisinha pontinha, assim. Eu pequenininha. lembro de uma tal de Daniela, eu acho, uma Tá, coisa assim, mas era é. lá em Black and White, assim. Sim, Mas esses papéis mas caíram aí veio a como Dawn, cara. na Aí sua mão? Como que chegou? todos esses que eu fiz? É, principalmente no comecinho de Pokémon com a Sabrina, assim, como que foi pra você? Na verdade, tem papéis que o cliente pede teste para ver Certo. qual voz fica melhor. E tem Uhum. outros papéis que não faz teste. O diretor da série, ele assiste e ele tem que conhecer, né, os Sim, dubladores e aí sim. pensar qual voz ficaria melhor, qual ator ou atriz ficaria melhor naquele papel. No caso da Sabrina, eu acho que foi escalação direta mesmo, do diretor na época Legal. era o Fábio Moura, que dirigia o Pokémon, lá na Master Sound, isso Uhum. faz bastante tempo. E Faz. me escalou direto para o papel. Aí Legal. eu lembro que isso foi a Sabrina. Os outros provavelmente também por não serem papéis fixos, tal, mas a Dawn, eu tô tentando lembrar se foi teste ou se não foi. Juro que não lembro, juro que não lembro. Normal. Mas é normal, gente, é muita coisa todo É dia. muita Mas coisa. eu acho que foi uma escalação direta também da diretora da série, que me colocou pra fazer ela. Uhum. E assim, eu gostava de Pokémon, eu lembro que quando eu era mais nova, eu tinha com a minha irmã mais nova também, a gente tinha joguinhos, sabe, Uhum. tipo, que Uhum. você joga joguinho de tabuleiro e vai evoluindo e você batalha. Então eu sempre gostei de Pokémon naquela época. E aí fazer parte é muito legal. E Eu depois então que imagino. eu fui, cara, que chegou a Dawn, é muito legal, porque aí não é só um papel que acabou, né? Fica ali, ela ficou por bastante tempo, né? Eu não sei assim Ela ficou o muito número de tempo. episódios, mas Ela, foi ela bastante ficou, tempo, né? ela ficou muito tempo, e depois ela teve um retorno, né, É. em Black and White. Pra você deve ter sido interessante também ter voltado a dublar ela, né? É muito legal, nem imaginava, porque normalmente quando a gente vai gravar, a gente nem sabe o que vai fazer. O estúdio contacta a gente, marca um horário. Às vezes, depende do que é, você sabe o que é, você tem uma ideia, porque depende do estúdio e tal. Uhum. Mas normalmente você não sabe o que vai fazer até você chegar lá e gravar. É, tem um momento que te marcou muito com a personagem, alguma história te marcou muito com a personagem, enfim, alguma coisa que te marcou demais nessa Ah, época? eu acho que assim, não uma história em particular, mas é o que é muito marcante. Eu acho que na maioria das vezes, né, quando a gente participa de um projeto assim grande, né, é a hora de se despedir, né? Ah, Aí, é. aí não tem como. Eu chorei pra caramba no estúdio. Nossa, eu choro demais. É muito bonitinho, assim, porque a amizade que eles têm, tudo tão fofinho. Você fala, ah, gente, é só um desenho, é Pokémon. Mas é lindo! Como É. assim? E na hora de se despedir, ai, é muito triste. Você fica o tempo todo, não, não, ela não vai, ela vai ficar, mas ai. E aí realmente foi bem triste, foi marcante por isso, né? Uhum. Mas foi muito legal. Eu não lembro quanto tempo foi de gravação, quanto tempo a gente passou, né, gravando, mas foi muito legal. Foi um dos trabalhos mais legais, assim, principalmente no mundo de anime. Sim, sim, eu imagino. E a Down, ela tinha um lance que era muito. Na verdade, eu posso até te dizer isso com segurança, assim. Entre o fandom do Pokémon, a Hum. Down é uma das mais queridas. Fácil. Ai, que fofa. Porque a gente tem um bando de conflitos, assim, entre as Pokégirls, vamos dizer assim, Aham. que andaram com o Ash. Mas a Dawn, ela tinha um lance muito de superação, sabe? E um pouquinho também de depressão que a gente via nela, porque ela tentava resolver as coisas, às vezes ela falhava, aquilo Sim. baqueava Ela ela, ficava mal, né? ela ficava muito mal. E ela tinha um lance também de amizade muito bonita com o Sim. Ash, né? Então eu acho que isso foi muito legal de acompanhar. E eu queria saber, inclusive, você tem alguma curiosidade de bastidores, assim, na época que você dublava? Se aconteceu. Porque assim, com a. Não posso dar muitos spoilers, Tá. né? Porque aqui a pessoa ainda vai ver algumas coisas. Mas teve algumas situações, por exemplo, não sei se você chegou a saber, com a Hum. mudança de dublagem em Pokémon, Ah, ainda né? bem que eu já não estava mais fazendo parte, porque nossa, gente, ai, que horror, Pois é, que pra horror. gente foi um horror, eu acho que pro É, pessoal também foi um horror. Enfim, então assim, essas coisas sempre marcam, né? sim. E eu queria saber se
pra você se já teve alguma situação, ou até mesmo na época que você estava dublando, se algo ocorreu alguma situação de talvez mudar a dublagem, ou foi tudo de boa, assim, com a personagem? Não, na época que eu fiz a Down, não, ainda estava no mesmo estúdio, estava tudo direitinho. A gente fez tudo lá mesmo, tudo certinho, não aconteceu problema nenhum, pelo menos não que eu saiba, né. E aí já estava em outra fase, né, quando temporada, não sei como exatamente que vocês chamam, quando Uhum. aconteceu esse lance, né, de Sim, trocar, sim, sim. mas não aconteceu nada disso, né, era sempre mas era muito divertido, assim, gravar Pokémon. Acho que não tenho nenhuma história, assim, de bastidor pra contar, porque a gente, sei lá, a gente se dá bem, né, e que nem a Uhum. diretora normalmente era uma diretora desde o começo, quando eu entrei com a Down até o fim, então já conhecia tudo da série, já sabia tudo. Às vezes a gente precisava regravar um nome ou outro, questão de pronúncia, porque, Uhum. alguém falou de um jeito, outro falou do outro, né, e aí tentar sempre lembrar os golpes, ter tudo anotadinho pra É ser verdade. tentar manter tudo de uma forma não sei se de repente escapou, passou uma coisa ou outra, mas tem que ter todo esse trabalho, né, pra cuidar. E a gente já era a época que a gente não gravava mais junto, né, toda a gente Uhum. grava sozinho, tudo separadinho, mas, sempre essas coisas. E teve uma época também que o cliente começou a exigir, eu não sei como que ficou depois, que o negócio de Pokémon não tinha plural, e aí Ah, tinha, é. não tinha, tinha, não tinha, não sei como eu não lembro qual que era a ordem e como que ficou no fim, mas eu lembro disso, às vezes você estava gravando: "Ai, os meus Pokémons", não, tem que falar os meus Pokémon. Você fala: Uhum. "Espera aí, mas eu gravei até agora falando dos meus Pokémons", não, mas o cliente tá falando que quer assim. Aí você fala: "Meu, o que que eu faço?". Não faço, tem que fazer porque ele que manda e é assim que tem que ser. Então eu nem lembro exatamente o que que ficou, o que não ficou, mas eu lembro de ter esse puta buchicho de: "Não, mas o cliente fala com o Sim. cliente e manda pra cá, pra lá", porque era acho que eles não queriam que tivesse plural, não era isso? É, porque assim, isso na verdade é um negócio até hoje que Hum. se vo assim, eu falo de Pokémon e eu vivo me policiando pra falar Pokémon, porque mas não tem como. Às vezes você vai É que soltar um acho que lá, né Pokémon. e desde o comecinho, né, que nem quando eu dublei lá atrás e, né, quando a gente era, sei lá, eu, né, vocês devem ser mais novos que eu, que era adolescente, tipo, a gente cresceu ouvindo no plural. Então fica marcado, fica na nossa Sim. cabeça. E de repente você tem que falar é estranho, e eu lembro que teve isso durante as gravações. E aí às vezes tinha retake, né, que a gente chama, tinha que regravar, porque passava por todo mundo. Uhum. Era normal a gente falar assim, mas foi acho que isso, assim, mais de bastidores, essas partes técnicas, né. Legal, foi até interessante você puxar isso, porque a gente entende que eles querem que fale Pokémon, porque no Aham. Japão se chama Pocket Monsters. Monster. Aham. Então junta como a Pokémon vem dessa palavra, então para eles já tá no plural, tá tudo Já certo, tá. segue em frente, né, Aham. então mas até hoje era conflito, nossa, quando eu faço vídeo no canal, qual que é o seu problema com o plural? Por que que você não fala isso em plural? E não sei quê. Ai, olha, Ainda que é um você não sabe falar, faltou na aula é, de português. faltou na aula de Aham. português. É uma loucura mesmo, não tem como. E você tinha alguma técnica pra Dawn, pra poder dublar ela, ou era mais de Olha, boa pra você? acho que técnica não, porque na verdade, assim, né, o que a gente sempre a gente, eu falo dubladores em geral, mas falar por mim, que de repente cada um faz de um jeito. Uhum, A gente sempre tenta chegar o mais próximo do original possível, uhum, porque é assim, aquela obra já foi criada, já foi feito, tal, então você tem que tentar se aproximar, né. Já foi dublado, outra pessoa pôs a voz, outro ator, então você tenta chegar o mais próximo que você consegue, o trabalho de atriz, tal. Então, era a questão da voz mesmo, porque a vozinha dela era bem aguda, mesmo eu sendo mais jovem, mas tinha que fazer a vozinha mais fininha. E é isso, é você ensaiar e sempre prestar atenção como foi feito, a não ser que de repente fizeram alguma coisa errada e a gente dá uma modificada, uhum. mas não sair fazendo o que a gente quer por conta própria, entendeu? Com certeza. Mas era mais a questão acho que da voz mesmo, né, e aí o resto, são bordões que já tem, aí é o jeito que você começa a gravar e você vai meio que pegando o jeito, né, porque Uhum, até então você não sabe, eu não assisti o programa antes de entrar no estúdio pra gravar. Você uhum. ensaia ali na hora e aí grava. Então, não sei se ela é doidinha, se ela é brava, se ela então né, você vai fazendo e seus pouquinhos, uns minutinhos de escala, você já vai meio que percebendo e o diretor ou diretora provavelmente já assistiu, então pode te dar tipo um briefing, pode te dar um resumão do que é pra você ir
indo no caminho certo até conseguir entender direitinho, né, e aí ver que é delicado, é doce, mas também estoura, também grita, também briga, e tentar passar isso da melhor forma possível. Mas acho que era mais a questão da voz mesmo, que tinha que ser mais agudinha, mas técnicas, aí eu acho que aí já cai no geral de técnicas de dublagem mesmo, né, não exatamente pra um personagem ou outro. Tá, eu vou ser aquele chato do rolê. Você consegue lembrar como que era a voz dela? Olha, eu lembro que era bem aguda. 20 anos depois, eh, é agudinha, com certeza não vai ficar igual, mas vale a pena tentar, né. Pipoca, eu escolho você! Gente, Nossa, me desculpem, não sei como que isso chegou até aí, não, tá ótimo. mas era alguma coisinha aguda parecida com isso. Nossa, eu queria até te perguntar agora que você puxou, assim, a Dawn. A gente tá numa época, não sei se Hum, você tá por dentro, mas a gente tá com uns 25 anos e nisso entrou pra gente ganhar agora, né, para os fãs aí de Pokémon, o remake de Diamante e Pérola, os jogos. Então, hum. a gente vai reviver toda aquela época de Diamante e Pérola de novo. O anime Pokémon, ele tá se passando numa fase bem interessante também, porque o Ash, ele está viajando pra todas as regiões. Então ele vai pra tudo quanto é lugar. E ele já vai reencontrar, inclusive, personagens do passado. Ele tá reencontrando. Agora, logo, logo, ele vai encontrar a Iris, de Black and White. E tem sim uma chance da gente reencontrar a Dawn novamente. Você toparia fazer novamente a Dawn? Você acha que seria legal? Nossa, é que assim, envolve muitas coisas, né, porque já teve toda essa mudança de vozes, né, É verdade. porque mudou de estado e tal. Uhum. Então, eu acho bem difícil, tipo, Uhum. se voltar a Down, porque se trocou o Ash, se trocou, né, tipo, É, é a só gente mais um, pode né. fazer uns pedidos, né? Mas a gente, pô, seria maravilhoso, né, seria demais, ia ser muito legal poder voltar e dublar ela mais uma vez. Vamos Uhum. torcer, né, quem sabe, de repente, hoje seja mais fácil, porque a gente tem um remoto, né, Sim. então a minha localização, se o estúdio não é aqui em São Paulo, onde eu moro, não impediria, entendeu, é só Uhum. dá pra gravar, com certeza dá pra gravar, eu ia adorar e com certeza aceitaria fazer sim, é só a gente torcer aí pra isso dar certo, pra me chamarem, né, se entrarem em contato eu vou. Com certeza. E você consegue imaginar a Dawn hoje? Se ela amadureceu, se ela Então, porque é pra ter amadurecido, é pra ter conseguido, correr atrás dos objetivos, ela queria ser uma o que que ela queria ser? era uma Ela coordenadora, uma né? coordenadora, exatamente. Então eu acho que ia ser interessante ela voltar agora é que eu não sei como é que tá o Ash, porque eu não tô acompanhando. Olha, Tá na mesma? é melhor a gente nem entrar nesse assunto, porque vai e volta, o personagem parece que fica mais velho, depois E ele aí vira uma depois sério? criancinha, tá um Fala: "Pô, porque assim, se ele tá na mesma, ainda não conseguiu nada, aí ele vai voltar e vai ficar em depressão, vai ver todo olha, mundo já evoluído na vida, só ele que não evoluiu, tadinho". Ai, é gente, tipo isso, viu? É desculpa as tipo brincadeiras, mas falou: "Pô, mas e aí, como é que anda o Ash?", pra saber como quem que vai acompanhar, né. Mas seria olha, interessante, ela teria que estar um pouquinho mais velha, né, mas não pode fugir muito da história, mas de repente já conquistando alguma coisa, pelo menos, mas o Piplup tem que estar lá igual, como sempre. o Piplup tem uma Everstone, ele nem pode evoluir, ele tem que Não, ficar eterno vai Piplup. ficar eterno, sempre ali no colo dela. É certo dizer que seu Pokémon favorito da Dawn é o Piplup ou você tinha outro Pokémon favorito dela? Ah, é que eu acho todos eles muito fofinhos, mas, o Piplup era o companheiro dela, né, Uhum. era muito fofo, ela era igual, né, igual o Pikachu é com o Ash. Ele com certeza é o favorito, acho que de todo mundo, né, é muito É, fofinho. ele é muito fofinho. E além do Piplup, tem algum Pokémon, assim, que você gosta bastante? Tirando de dublagem mesmo, né? Sim, falando no geral, olha, que da época que eu assistia, ai, jogava, tinha aqueles Pokémons bem antigos, eu gostava do como é que é o nome dele? Ele é um dragão laranja, de fogo. É o O Charizard. Charizard, ai, tão fofinho, eu adorava ele. E depois que ele cresce, fica enorme. Eu lembro Uhum. quando eu assisti, era um dos que eu É, mais era o gostava, agora Charmander, Charmeleon e Charmander, Charizard. ele vem do Charmander, né, Uhum, Charmeleon, uhum, Charizard, quando ele vira o Charizard, que é lindo. Mas eu uhum. sempre gostei do Totodile também, que aí já é dos mais Ah, novos, também é fofinho. Ah, mas cada um é diferente. E tinha um que brigava, só brigava com o Ash o tempo inteiro, batia nele, tinha era um muitos, na verdade, bravo. que não se davam muito. Mas Tinha o eu acho que Primeape, será que que era um era macaquinho.
É, tinha também o Prime. É, e será que na época que ela andava com ele, a Dawn, tinha um que só lá no Ah, fim o ainda conseguiu Gibble, que era um qual? dragãozinho? Pode ser, porque um dragão. E, tipo, sempre ele fazia tudo errado, não fazia nada, aí tem um episódio legal que ele resolve cooperar e dá tudo certo. Tipo, ah, mas eu não lembro qual que era o nome do Pokémon. Bom, tinha Enfim, O Charmander, na verdade, o Charmeleon e o Charizard fazia isso com o Ash é. bastante. Deixa eu te perguntar, já pra gente entrar pra reta final, Tá. você chegou a falar pra gente que na verdade eu não perguntei isso pra nenhuma das, entrevistadas, mas já que Hum, você comentou que você tem, pessoas na dublagem que até frequentam sua casa e tals por conta uhum. do trabalho, você tem contato ainda com alguém, da época do Pokémon? Alguém que você conversa ainda? Como é que funciona essa dinâmica? Porque vocês dublam geralmente sozinhos, né, Uhum. então mas eu queria saber se tem alguém, assim, que vocês acabam se trombando, porque sempre tem algum personagem, alguma série Sim. que, né? Não, e na verdade, assim, a gente não precisa nem estar na mesma série para se encontrar, é que ultimamente a gente só tem se É. encontrado, eu dirigindo alguém, alguém me dirigindo, por causa da pandemia. Mas independente se tá na mesma série ou não, a gente sempre se cruza nos estúdios, Uhum. entendeu? Chega para gravar alguma coisa, você sai do estúdio. Tati também é amiga pessoal minha, nossa, Legal, legal. nossas crianças têm a mesma idade, mas a gente sempre tem contato e assim, e fora mesmo estando em casa e não estando se vendo mais, aí eu tô dirigindo, aí eu dirijo ela, ela me dirige e Legal. vice-versa. Acabei de terminar uma série também que o Fábio Lucindo era o protagonista da série, então eu estava toda semana dirigindo ele ali. E é assim que a gente tem essa rotatividade nos estúdios, entendeu? Nossa, São que legal. tem muitos dubladores e a gente tá sempre ali. É que nem o pessoal do Pokémon, é que eu lembro dos mais antigos. Aí, Uhum. é, ó, sei lá, o Márcio Araújo, a Isabel de Sá. Então, sempre, aí um dirige um, outro dirige o outro outro dia, em casas diferentes, em séries diferentes, mas a gente se via bastante, né, por causa disso mesmo. Em todos os estúdios a gente se cruza, um chegando para gravar, outro Uhum, saindo, uhum. e aí tem aquele pessoal que a gente tem mais contato, que vira amigo próximo, de frequentar a nossa casa, e é muito legal isso, e vira essa família, né. Foi uma coisa, inclusive, eu falei com a Tati, porque, Ah, eu Tati é um acredito amor. eu Tati é um acredito amor de pessoa. ela é demais, mas eu acho que você deve ter essa experiência até mesmo com fãs, porque eu conversei com ela, quando a gente fica em casa, principalmente criança, às vezes o pai trabalha, a mãe trabalha, os 2 Sim. trabalham, e a gente tem a voz de vocês em casa. Então Uhum. a gente acaba se apegando à vozes de vocês, não tem como. E É, acaba fazendo a gente se sente muito próximo de vocês, né, né. Então é uma coisa muito bacana, assim. E com a Dawn, eu posso né, dizer novamente, fofinho. seguro que é uma das personagens mais Ai, queridas, que assim, legal. em Pokémon, e foi, assim, acho que fantástico ter a sua voz, Ai, presente na obrigada. personagem. Ah, eu que fiquei Enfim, muito contente de poder fazer parte, né, porque onde você falar Pokémon, onde você todo mundo vai é conhecer, vai verdade, saber do que a gente fala. É é verdade. muito É legal verdade. mesmo. Eu quero agradecer novamente, muito obrigado, o Pokémon tá completando 25 anos, e assim, para mim foi uma oportunidade, quero agradecer até a Augusta, inclusive, que me deu essa oportunidade de entrevistar todas vocês. Tô muito feliz, e é isso aí. Ah, imagina. Eu que agradeço de novo, obrigada por terem me convidado e poder falar um pouco de um desenho que fez tanta história, faz ainda, marcou tantas gerações e ainda tá aí até hoje. E é muito legal a gente poder reviver 25 anos já. Muito legal, muito obrigada. Fiquei muito feliz mesmo. Um beijo para todo mundo. E qualquer coisa, só gritar que eu volto. Ó, se a Dawn voltar, a gente todo Ah, mundo que estiver assistindo eu aí, quero, eu a quero. gente já vai fazer a petição pra Dawn voltar, tá? Eba, Então eu topo, vamos hein? lá, que a gente vai querer a Fernanda na voz da Dawn. Gente, Legal. brigadão de novo, um super beijo para todos vocês. A gente se vê daqui a pouquinho em mais uma entrevista, beleza? Tchau.